Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Meus irmãos, capítulo 8 de Mateus, versículo 23 e 27, diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar. Meus queridos irmãos, eu confesso para os irmãos que eu pensei em pregar outra coisa, outro texto, mas Deus colocou esse texto no meu coração. E quando eu cheguei aqui, o pastor Fábio cantou aquele hino e falou sobre a autora daquele hino, e eu tenho sentido a voz de Deus em relação a isso. Eu queria, na verdade, a gente das Assembleias de Deus, a gente prega Novo Testamento, Velho Testamento, a gente não tem dificuldade nisso, né? Porque Jesus, ele é o centro da Bíblia. Mas eu queria, hoje no meu coração, eu coloquei que eu queria trazer uma palavra para a igreja que falasse justamente mais focado em relação a Jesus, viu? Mais focado em relação a Jesus. Não que tenha algum problema de você pregar outro texto, não. Mas eu desejei pregar e eu vi que Deus foi falando algo. Eu queria trabalhar com vocês aqui hoje sobre justamente esta passagem. A Bíblia fala que, aqui a história fala que Jesus apazigua a tempestade. E Mateus começa a narrar, a partir do versículo 23, que Jesus, ele entra no barco, e os seus discípulos o seguiram, estavam com ele. E no versículo 24 você vai ver que a Bíblia fala que no mar se levanta uma tão grande tempestade. E Mateus vai falar que a tempestade era tão grande que o barco, ele era coberto pelas ondas. Olha que coisa tremenda. Aí a gente começa a observar essa palavra, ver sobre o que Mateus estava narrando. E a primeira coisa é que Jesus, ele entra no barco, e os discípulos dele seguem Jesus. E o mais interessante, quando Jesus entra no barco, os discípulos seguem Jesus, começa uma grande tempestade. E eu já ouvi pessoas erroneamente dizendo assim: se Jesus está comigo no barco, por que essa tempestade veio? Por que Jesus permitiu isso? Por que Deus permite isso? Irmãos, é muito preocupante, porque alguns anos atrás eu me deparei com uma pessoa que estava questionando essas coisas, porque a gente começa a ver muitos ensinando de forma errada, e a forma que eles ensinam parece que nós não somos humanos, e a forma que eles ensinam parece que nós temos imunidade. Parece que nós temos que ser blindados de forma que não podemos passar por dificuldade. Será que é isso? Será que é isso? De forma alguma. A forma que algumas pessoas ensinam parece que é errado. Tem alguma coisa acontecendo. Se você está no meio do vento, tem um pecado oculto, tem algo.
Será? Você sabe a sua dinâmica diante de Deus? E eu aprendi que Deus, Ele prova a gente. Mas Ele prova para saber se a gente tem fé? De forma alguma. Se eu for falar que Deus prova a gente para ver se a gente tem fé, nós estamos excluindo um dos atributos divinos, que é a onisciência. Deus sabe todas as coisas, mas Ele prova o crente, é para fortalecer, robustecer a fé daquele crente. Em cada provação que você passa, você vai ter uma experiência com Deus, e Deus vai trabalhando assim com você, através dessas coisas. Deus vai trabalhando, daqui a pouco você é uma pessoa experiente. Deus trabalha essa paciência em você, das dificuldades, porque é bem verdade, quando a gente passa por alguma situação, a gente fica um pouco afoito, apressado, a gente quer algo imediato, aí a gente lembra que não é desta forma, que Deus fala assim: olha, acalma, eu estou trabalhando. E o salmista no Salmo 40 fala assim: olha, esperei com paciência no Senhor, mas Ele ouviu o meu clamor. Amém? Deus ouve o nosso clamor. E diz a Bíblia, queridos, então, que Jesus, Ele entra no barco, os discípulos dele estavam com Ele. Os discípulos estavam com Jesus, Jesus com os discípulos, e os discípulos estavam seguindo o Mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você: a melhor coisa que você deve fazer é andar com Jesus. Ah, pastor, mas onde Jesus está tem perseguição. Ah, pastor, se eu levantar a bandeira que eu sou cristão, vai ter perseguição. Um dia Jesus olha para os seus discípulos, Ele fala assim: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Sabe por quê? Isso não é privilégio só seu, não, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E eu encho o meu pulmão aqui e clamo em alta voz. Luta, perseguição é peculiar do crente. Se você está passando adversidade, clama a Deus, meu irmão. Jesus está do teu lado, Jesus está do teu lado. A presença de Jesus vai fazer diferença. Diácono Marcos Paulo, você pode levantar a mão para o céu e adorar o Senhor. Aleluia. Os discípulos entraram, meu irmão. É a melhor coisa a gente, diaconisa Leumi, seguir a Jesus. Oh, aleluia. Os discípulos seguiram a Jesus, mas daqui a pouco, meu irmão, diz a Bíblia, Jesus no barco. Aí você pode falar assim: mas pastor, como pode isso, pastor Vinícius? Eu sou serva do Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu cumpro as minhas obrigações, e eu estou aqui seguindo a Jesus, e ter uma grande tempestade na minha casa, lá no meu trabalho. Ô pastor, como que o senhor me explica isso? Acalma, alguma coisa Jesus vai fazer. Isso que vem é para glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Alguma coisa Jesus vai fazer. Glória a Deus. Aí você fala assim, ó, e eu costumo dizer, meu irmão, Jesus não vai fazer nada sem um objetivo. Jesus não faz nada sem um objetivo. Tem plano de Deus nessas coisas. E diz a Bíblia que os discípulos seguiram Jesus, e aí agora se deu no mar, levantou uma grande tempestade. E a expressão de Mateus é o seguinte: tão grande tempestade. Você pode estar aqui essa noite, mas passando uma tempestade que o amigo que está do seu lado não está percebendo. Talvez ele olhe para você, você está com a mão levantada, dando glória a Deus e aleluia, ou não, somente do interior quebrantado. Talvez não está percebendo nada, porque ele não te conhece, mas aquele que te fez te conhece, aquele que te fez sabe. Aí você fala assim: pastor, mas será que eu vou suportar? O apóstolo Paulo relata muito bem isso em 1 Coríntios 10:13. Não vem tentação sobre vós senão humana, fiel é Deus. Oh, aleluia, fiel é Deus, mas com a
provação, Ele vai também dar o escape e vai te fortalecer para você suportar a provação. Mas entende uma coisa: Deus conhece o seu limite. Um dia o salmista, ele compõe um salmo que eu gosto muito de ler, Salmo 23. Pastor Adriano, no Salmo 23, na altura do Salmo, ele diz assim: olha, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? É a presença de Deus. Daí alguém levanta contra você, levanta contra a sua família, levanta contra você, mas você está firme com o Senhor. Por quê? Tem uma presença soberana de Deus na sua vida, e isso é para você glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus, ela vai garantir a vitória para você. E o salmista também, ele compõe assim: Senhor, leva-me para junto das águas tranquilas. Outro dia eu estava falando sobre isso, e eu digo assim: olha, você sabia que Deus conhece o seu limite? Sabia que Deus conhece a sua força? Quando Ele fala assim: olha, leva-me para junto das águas tranquilas, Ele está dizendo a respeito da ovelha, com aquela capa de lã grossa. Elas são péssimas nadadoras. Sabe por quê? Com aquela capa de lã, se ela se precipitar em águas correntes, ela não aguenta. Aí o salmista fala assim: Senhor, eu conheço o Senhor, leva-me para junto das águas tranquilas, ou seja, águas calmas. E Deus faz isso mesmo. Deus sabe o limite da sua força. Aí os discípulos aqui, meus irmãos, eles começaram a ficar preocupados, porque era uma tão grande tempestade. E a Bíblia fala assim, ó, que o barco era coberto pelas ondas. Que pânico! E é verdade que existem coisas que chegam até a gente e nos causa medo, que nos causa insegurança. Ah, pastor, mas acontece isso? Acontece, irmãos. Seria a maior falsidade se eu falasse com você que não acontece isso comigo. Ah, mas o senhor é pastor. O que tem isso? Eu sou igual a você. A diferença é que eu tenho um chamado específico para isso, para pastorear. Mas eu sou servo do Senhor igual a você. Eu passo por dificuldades igual a você. E no momento da tribulação, a gente se preocupa. Um dia, Abraão tomou uma decisão tão tremenda. Ele planejou um resgate para tirar o seu sobrinho Ló das mãos daqueles de reis que vieram saquear a região leste de Canaã. Depois que Abraão planejou aquele resgate, ele ficou preocupado em casa. E agora? Abraão ficou tão preocupado que Deus se apresenta para ele dizendo assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Deus está dizendo? Todos os dados inflamados da maldade que for lançado contra a sua vida, não temas, não vai chegar em você. Levante a sua mão para você receber. Não temas, porque antes de chegar em você, tem alguém de pé diante de você. Tem alguém de pé. Quem está de pé é o Deus Todo-Poderoso. Você não vai ser derrotado, não, porque Deus está em pé diante de você. E você vai ser mais que vitorioso, mais que vitoriosa, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, irmãos. Mas eu quero dizer para você, irmã Meire, que a gente teme, preocupa. Ficamos preocupados, sim. Mas tem uma coisa: é hora de buscar a Deus, é hora de ir para o joelho, é hora de ver o Senhor.
é hora de clamar aquele que tudo pode. E a coisa melhor que tem, meus irmãos, é quando a gente está nessa preocupação, a gente ouve a voz de Deus dizendo: minha serva, meu servo, eu estou aqui, você não está sozinho, você não está sozinho. Oh, que coisa boa é a gente saber que Deus está presente. Outro dia eu estava dizendo assim, Diácono Marcos Paulo, as pessoas quando ouvem falar, ó, Deus está presente, parece que a dinâmica da pessoa, a reação é muito simples. Aí quando fala assim, o anjo do Senhor, a pessoa se empolga. E eu estava falando outro dia, meu irmão, e é claro que o Salmo 34 verso 7 fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem e os livra. Mas tem presença melhor que a presença de Jesus? Oh, não tem presença melhor. Eu quero a presença de Jesus, eu quero a presença de Jesus na minha vida. Daí então, meus queridos irmãos, diz a Bíblia que levantou uma tempestade tão grande. Pode ser que você esteja aqui hoje passando por uma tempestade tão grande, mas está muito grande. Só que eu tenho uma palavra para você: não desista. Eu lembro que quando nós iniciamos a quarta da vitória, eu lembro disso. Um rapaz chega diante de mim, ele disse assim: pastor Vinícius, ele vinha sempre, eu nunca mais vou esquecer disso. Aquele moço chega diante de mim e fala assim: pastor Vinícius, hoje eu vim para entregar o meu cartão de membro. Aí eu disse assim: o que é isso? O que aconteceu? Ele começou a narrar os problemas da vida dele. Ele começou a narrar os problemas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E Deus me deu uma palavra para aquele moço. Mas uma das palavras que Deus tinha me dado para aquele moço foi assim: olha só, está difícil com Jesus? Está difícil, pastor. Imagina sem Jesus. Imagina sem Jesus. Eu me lembrei agora de um rapaz que chega diante do pastor. Ele diz assim: pastor, o que aconteceu? Eu estava no mundo, pastor, eu não passava esse problema que eu passo agora. Foi só aceitar Jesus, pastor, e a minha vida está uma situação complicada. Parece que as coisas pioraram. Eu já contei isso aqui. Aí o pastor diz assim: meu filho, eu vou te explicar. Quando você estava no mundo, você estava morto com seus delitos e pecados, morto, não sente nada. Agora quando você veio para Jesus, Jesus te trouxe a vida, e vivo está sentindo. Levante a sua mão para o céu, que a coisa vai piorar, mas Jesus está diante de você, está do seu lado. Oh, meu irmão, se você entende que Jesus está do seu lado também, levante a sua mão e clame a Ele, agradeça a Ele. De repente você está agora chorando aí, tem lágrimas. Deixa eu dizer, Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Mas enquanto Deus não enxuga dos seus olhos as lágrimas, o que é que eu vou fazer, pastor? Vai clamando a Ele, vai exaltando a Ele, vai clamando a Ele. Eu só quero dizer uma coisa: o pastor disse aqui, eu ratifico: Deus está no trono. Aquele que está no trono tem autoridade, aquele que está no trono tem um poder, aquele que está no trono tem um comando. Parece que não, parece que as coisas se descontrolaram. Não, senhores, Deus está no trono, Deus está no trono, e quem está no trono governa, quem está no trono manda, quem está no trono tem todo o poder. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus. Você está sentindo Jesus aqui? Você pode levantar sua mão e falar uma coisa linda para Ele. Oh, irmão, Jesus está nesse lugar. Quem está no trono governa. Aleluia. E diz a Bíblia que a tempestade foi tão grande. Eu imagino a tempestade. E você sabe que alguns daqueles homens eram pescadores. Pastor, o que eu vou fazer quando a tempestade vier? Tem coisa que você pode fazer. E eu acredito que quando a tempestade veio, os discípulos e Mamãe Isa fizeram alguma coisa. Porque tem coisa que no meio da tempestade você pode fazer. Sabia? Pastor, tem sim, mãe. Eu vou cruzar os braços? Aí não pode. Pastor, qual é a minha atitude no meio da tempestade?
Vou falar com você o que é que os discípulos fizeram. Alguns deles eram pescadores. Pega balde. Eu vou conjecturar. Tempestade tão grande, entrando Everton, água dentro do barco. O que é que a gente faz? Tira a água. E aí? Tira a água. Tira a água para lá, tira a água para cá. E levando para o lado espiritual. E aí? Não adianta você pegar balde de água. No lado espiritual é jejum e oração. Ainda tem um Deus que ouve, ainda tem um Deus que responde, ainda tem um Deus que interage com a gente. Pastor, Deus interage. Eu lembro o Vinicinho quando era menino, hoje ele tem 17 anos. Quando ele era um rapazinho, ele vira para mim e fala assim: pai, o senhor fala que Deus fala com a gente, quando é que eu vou ouvir Deus falar comigo? Eu disse assim: Vinicinho, muita calma, meu filho, olha só, vai lendo a Bíblia, vai orando, vai ter momento que você vai entender a voz de Deus. Deus vai começar a falar. Agora, irmãos, esse menino ora, lê a Bíblia e Deus está falando com ele, está interagindo. E aí, pastor, é dessa forma. Vai pôr na tua boca no pó, meu irmão. Oh, aleluia. O crente não se entrega, mas o crente vai tirar água, vai tirar água para lá, tirar água para cá, vai orando. E aí, pastor, não deu certo. Não deu certo, ora mais. E aí? E os discípulos começaram, Marcos Paulo. E agora? Tem coisa que você pode fazer. Oração é comigo, jejum posso fazer, posso clamar ao Senhor, mas a tempestade é muito grande, fugiu do meu controle. E do controle de Deus? De forma alguma. E do controle de Jesus? De forma alguma. Eu li outro dia, meus irmãos, que Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. E aí? Olha para cá, é profético que eu vou dizer para você. Tem coisa que te afeta e te assusta, mas Deus nem se mexe. Não apavora Deus não. Tem coisa que faz suas pernas tremerem, mas Deus, de forma alguma. Deus está sentado no trono. Diz a Bíblia que o trono, o céu é o trono do Senhor, e a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Oh, aleluia. Sabe onde é que Deus está? Deus está no trono. Pastor, a tempestade está se levantando. Mas é tão grande tempestade, e Deus saiu do trono? Fica tranquilo, meu irmão, Deus precisa sair do trono não. Calma. Deus está no mesmo lugar. Você que está apavorada, você que está apavorado: pastor, o meu filho saiu da igreja. Calma, minha irmã, você que está apavorado, você que está apavorada, Deus não mudou, Deus continua no mesmo lugar, Ele não perdeu o controle. Alguma coisa Ele vai fazer, e Jesus fez. Quando os discípulos se apavoraram, o que é que foram fazer? Foram clamar, foram até Jesus. E se eu disser para você que Deus está permitindo isso porque está com saudade de você encontrar com Ele? Aí outro dia eu disse assim: irmão, calma, que Deus não manda tentação não, tá? Calma, Deus não manda tentação não, Deus permite. E Deus tem essa dinâmica para quê? E se Deus está permitindo tudo isso, para você lembrar dele. E se Deus está permitindo tudo isso, é para você lembrar que tem um Deus no céu, que você tinha comunhão com Ele e você não tem mais. E se Deus está permitindo essa tempestade que está na sua vida, que começou, pastor, começou pequena, agora está muito grande, eu sei. E se você não voltar para onde você veio, se você não voltar para a comunhão, deixa eu te dizer, vai piorar. E o que é que eu faço, pastor? Corre para os pés dele, corre para os pés dele, que ele sabe o que vai fazer. Sabe o que é que Deus faz, irmãos? Deus movimenta as coisas, irmã Márcia Andrade, para permitir que a gente lembrar de coisas. Por quê? Porque tem pessoas que não tem mais aquela comunhão que tinha com Deus. Mas o que aconteceu? Luta, aflição, batalha da vida, as dificuldades. Pastor, pode proporcionar isso? É claro, pode proporcionar. Isso vai te tirando atenção. Você já viu que o diabo
ele tenta jogar coisas e vai nos tirando a atenção, vai nos dispersando assim, a gente começa, e aí? Meu irmão, Deus quer que você esteja no mesmo lugar que você iniciou, na presença dEle, porque na presença dEle tem fartura de alegria. Você pode levantar sua mão para o céu e adorar o Senhor, é na presença de Deus. E vamos lá, e diz a Bíblia então que no meio daquela tempestade, e aqui eu disse que tem coisas que você deve fazer, tem coisas que você deve fazer, mas tem coisa que foge do seu controle, aí você tem que deixar com Deus. Aí você se apresenta diante do Senhor. Aí o salmista fala assim: olha, aquele que se apresenta diante do Senhor, quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Você bate na porta do Senhor, você pensa que Deus é igual aquele amigo seu que diz assim: olha, conta comigo. E quando você vai ligar para ele, ele olha assim e fala assim: olha, fulano de tal, não vou atender. Ele corre de você. Não, Deus não. Deus não é assim não. Deus, quando você bate na porta, Ele te atende. Um dia eu estava dizendo, Mangrazi, que Jesus, a dinâmica de Jesus era tão interessante. Hoje, Jesus continua o mesmo, e a dinâmica de Jesus é interessante. Jesus olhava para o camarada cego e falava assim: ó, o que queres que eu te faça? A mulher chega diante de Jesus, tantos anos lá que estava cheia de problemas, e Jesus olha para ela e fala assim: o que quer que eu te faça? E Jesus não é igual a umas pessoas, não, de forma alguma. Se perguntar assim: ó, o que você quer que eu faça? Quando ela vai olhar para responder, ó, já correram. Jesus não. Jesus olha para você e fala assim: o que quer que eu te faça? E Jesus fica firme. E quando você fala com Ele, há uma dinâmica de Jesus, e Ele resolve o seu problema. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos chegaram diante de Jesus apavorados. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Repita comigo: dormindo. Repita comigo: dormindo. Jesus estava dormindo. O que é isso, pastor? A Bíblia fala que Deus não dorme, nem cochila. O que é que Jesus estava fazendo dormindo? É claro, irmãos, Jesus era também totalmente homem. Ele se cansou. O profeta messiânico fala que Jesus era homem de dor, experimentado no trabalho. Jesus sentiu cansaço, sim, é claro, e ele estava dormindo. Mas diz a Bíblia, versículo 25, que os discípulos, eles se aproximam de Jesus e desperta Jesus. E quando ele desperta Jesus, eles começam a falar: Senhor, salva-nos, nós vamos perecer. O mais interessante, irmãos, que o barco que Jesus está, tem tempestade, sim ou não? Tem tempestade, sim ou não? Mas afunda, sim ou não? Não afunda. Tem tempestade? Tem. Você é crente, servo de Deus, tem luta e aflição? Tem. Mas vai perder a batalha? Se você estiver ligado na videira, você não perde a batalha. Você não perde batalha, porque a vitória é certa. Por quê? Jesus está presente. E os discípulos então começam a clamar: Senhor, salva-nos, que nós vamos perecer. O barco que Jesus está não vai afundar. Tem alguém olhando para você dizendo assim: olha, ela está assim, perdeu o controle. Olha o problema na casa dela, olha o problema que chegou na família dela, olha o problema que ele está enfrentando, olha a dificuldade que essa família está passando. E eles vivem carregando Bíblia para lá e para cá. E agora, continue carregando Bíblia para lá e para cá. Mas e aí? O seu barco, em nome de Jesus, não vai afundar. Sabe por quê? Porque Jesus vai dar uma ordem e esse vento vai passar. E diz a Bíblia então que Jesus, ele se desperta e ele diz assim: Senhor, salva-nos. E Jesus olha para eles e fala assim: por que temeis, homem de pequena fé? É nessa hora que Deus está trabalhando a nossa fé. É nessa hora que Deus está experimentando. Outro dia eu disse assim: gente, todo problema que a gente passa é pedagógico. Não tem
condição de você entrar de uma forma e sair da mesma forma. Não, senhores, você pode observar, quando você sai de um problema, de uma adversidade, você cresce. Você cresce. Você pode não estar percebendo, mas em um momento você vai parar, e o Espírito de Deus vai te fazer lembrar, e você vai parar. Olha, como que eu passei por isso, como que foi a dinâmica de eu passar por essas coisas, olha como que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus vai te fortalecendo, e você vai robustecendo a sua fé. Aí você vai aprendendo coisas que Deus está passando para você, ensinamentos de Deus na sua vida. Talvez você está aqui e você pode observar: pastor, verdade, eu já passei por tantas situações. No início da fé eu não conseguiria, pastor, mas agora é diferente. E agora? Agora você sabe passar por isso. Agora você sabe passar por essas coisas. Por quê? Porque Deus vai trabalhando, e Deus conhece você. Outro dia eu estava pregando, eu disse assim: olha, irmãos, aí eu estava falando a respeito de Jó, e uma vez uma pessoa disse assim: pastor Vinícius, Deus permitiu Jó passar aquela situação que ele passou, porque Jó não conhecia Deus. Eu falei: de forma alguma. Deus conhecia tanto Jó, que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Viste meu servo Jó? E Deus vai falando qualidades daquele homem. Então Deus conhecia ele. Então por que Deus permitiu? Deus provou aquele moço, e no meio da provação Deus permitiu coisas acontecerem. E no final Jó fala assim: olha, eu te conhecia somente por ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Deus não quer que você o conheça através da experiência de alguém. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. É bom ouvir a experiência de alguém, pastor, é bom, é muito bom. Mas sabe quando você cresce? É quando você tem a sua própria experiência. Esses homens aqui precisavam passar por isso que eles estavam passando. Sabe por quê? Deus estava preparando aqueles homens para uma obra muito grande. Você está passando por dificuldade, se prepara, tem coisa maior de Deus chegando na tua vida. Deus está moldando o seu caráter para fazer coisas grandes através da sua vida. Quem recebe, diga amém. Oh, aleluia. Você vai ver, irmãos, a forma que Deus usou esses homens aqui. A forma que Deus usou esses homens, eles deveriam passar por isso. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando um exército. Deus estava preparando esses homens para uma grande obra. E Deus olha para eles um dia e fala assim: olha, as obras que eu fiz, vocês farão maiores. Porque o ministério de Jesus foi um ministério culto. E Deus então preparou esses homens, dioturnamente, trabalhando com aqueles homens, tirando aquelas coisas que eram para tirar aqueles carrapichos, aquelas coisas que não prestavam dentro do ser humano. E Deus trabalhando com aqueles homens, porque eram pedras brutas, e Jesus trabalhando com aqueles homens. Tem hora que a gente é assim também, a gente sente o peso. Por quê? Deus está trabalhando com você, Deus está melhorando você, Deus está forjando o seu caráter. E não tem condição de forma alguma do ser humano ter o caráter formado e não gemer por alguma situação. Deus está preparando você. Para quê, pastor? Tem coisa para chegar aí, e Deus vai levantar você como instrumento dele nesta geração. Eu quero estar incluído nessa, meu irmão. Eu quero estar incluído nesse chamado de Jesus, porque tem coisa grande chegando aí. Ah, pastor, a gente está vendo uma nuvem escura pairando sobre o nosso Brasil. Meu irmão, sabe como que a gente vai clamar? Se tem nuvem escura pairando sobre o Brasil, é hora da gente pedir a Deus vento. Pastor, o que é isso? Vento? É vento, irmão. Vento
manda a nuvem embora. Oh, meu irmão, manda Deus pedir, Senhor, manda vento, Pai. Ah, mas o vento vai arrancar todo mundo. Não, quem é de Jesus vai permanecer firme. Quem é de Jesus vai ficar firme. Quem é de Jesus vai oh, meu irmão, quem está lendo a palavra do Senhor, quem está temente a Deus, quem tem compromisso com o Senhor, vai passar o vento, mas vai ficar firmado no Senhor, porque a casa dele não está firmada na areia, não, está firmado na rocha. E quem é essa rocha? A rocha é Jesus, a rocha é Jesus, a rocha é Jesus. O vento vai passar, mas a sua casa vai ficar intacta. Sabe por quê? Jesus é o sustento, Jesus é a coluna, Jesus é a estrutura da sua casa. Se você recebe esta palavra, diga: eu recebo. Glória a Deus. Eu parto para terminar, 13 minutos, e eu concluo. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: olha, por que temeis, homens de pequena fé? É nessa hora que Deus está trabalhando com eles. Aí Jesus, sabe o que ele faz? Jesus, ele se levanta, porque, meu irmão, quem tem controle do vento, quem manda no vento, quem manda no mar, se levanta com tranquilidade. E eu posso ver assim, a gente começa a imaginar Jesus se levantando, e aqueles homens olhando, todos apavorados, e Jesus calmo. Todos estavam apavorados, pastor Adriano, e Jesus tranquilo. Jesus vai lá então, daqui a pouco Jesus se põe de pé, e ele dá uma ordem, e o vento acalma, e o mar também aquieta. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem o controle de tudo. Põe-te de pé se você pode. Jesus tem o controle. Eu estou pregando aqui para você, que está aqui na nave do templo, também está em casa, que precisa ouvir essa palavra. Ei, Jesus nunca vai perder o controle. Você não entendeu? Ei, Jesus, repita comigo: Jesus, mais forte, Jesus nunca vai perder o controle. E depois que Jesus, pastor e presbítero Ricardo, levanta e acalma o vento e o mar, diz a Bíblia que segue uma grande bonança. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a olhar um para o outro e falaram assim: que homem é este? Que homem é este? Que autoridade é esta? Que poder é este? Eu fico imaginando, eu encerro aqui, quando Jesus falou com os discípulos que eles iriam fazer coisas maiores. Talvez passe na mente deles tantas coisas, porque se eu tivesse lá, passaria na minha mente também tantas coisas. Jesus olha para eles e fala assim: olha, o que eu fiz vocês vão fazer também, maiores. E Deus usou aqueles homens de forma poderosa. Mas talvez eles começaram a lembrar do fato quando Jesus manda o vento acalmar e o mar também. Os discípulos estavam presentes quando Jesus curou pessoas. Os discípulos estavam presentes quando Jesus expulsou demônios de meninos, de mulheres, de homens. Os discípulos estavam presentes, vendo aquele cenário. E agora, Jesus disse assim um dia: vocês vão fazer as obras maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. Imagina agora o peso da responsabilidade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dar, e a palavra de Deus para te dar é o seguinte: fica firme, porque Deus vai usar você de forma poderosa. Pastor, eu não sei falar, fica firme, Deus vai te usar de alguma forma. Você tem algum talento, fala de Jesus que vai funcionar. Fale de Jesus que vai funcionar. Jesus vai se levantar, e quem tem o controle de tudo, Ele vai mandar acalmar vento e mar, porque Ele tem o controle. Pode ser que nessa semana as coisas ficam descontroladas. Ei, lembra dessa palavra: quem está no trono tem o controle. Talvez por alguns dias você vai passar por alguma dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem o domínio,
vai mandar acalmar o vento e o mar, lembrando que Ele está com você no seu barco. Parece que não, deixa eu dizer, parece que não, mas Ele está com você nesse barco. Ah, pastor, eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Vai ver, pede a Deus então. Vou fazer igual o profeta falou: Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos dele. Pede a Deus para abrir os seus olhos. Talvez você não está vendo anjos de Deus guerreando a seu favor. Talvez você não está vendo, tem uma presença gloriosa de Deus do seu lado. E eu paro de falar aqui, você não vai perder. Fala para esse irmão do outro lado: ei, você não vai perder. Eu termino aqui, você não vai perder. Mas fala com a autoridade de Deus, fala assim: minha irmã, o vento está soprando? O vento está soprando? Tá. Ei, tem alguém no barco com você. Fala para aquele irmão lá do cantinho: ei, tem alguém no barco com você. Fala, tem alguém no barco com você. Fala aí, fala, deixa Deus, fala. Essa irmã que está do seu lado está precisando disso, rapaz. Sopra no ouvido dela aí, minha irmã: ei, tem alguém do teu lado. Oh, aleluia. Tem alguém de pé. Pastor, e agora? Deus está dormindo? Não, fica tranquilo. Agora sim. Ele não dorme, Everton, e nem cochila. O que ele está fazendo, pastor? Atento, se prepare. Você vai ver coisas grandes acontecendo. Aplauda ao Senhor aí, meu irmão. Deus te abençoe. Está na hora da gente pensar quem vai ficar no trono da nossa vida. E que esta semana seja uma semana de decisões para todos nós. Ao perguntarmos quem é este, a gente vai se lembrar: Ele é Jesus, aquele que reina sobre nós, acima de qualquer tempestade. Cabeças curvadas, olhos fechados. Se há alguém que precisa tomar uma decisão, não deixe para amanhã. Não vou ficar insistindo com você, mas a maior decisão da vida de alguém é reconhecer quem é Ele, é saber quem é Ele. Quem é Ele? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre tudo que temos e somos. Ele é o Senhor da nossa vida. A decisão precisa ser tomada. Onde está você? Nas redes sociais, no rádio ou aqui no templo. A decisão precisa ser tomada. Faça o seu compromisso com Jesus. Talvez você esteja olhando Ele de longe, mas está na hora de chegar para perto. Os olhos estão fechados. Se tiver alguém, você pode só levantar uma das suas mãos que eu vou orar por você. Você está afastado da igreja, você nunca foi um crente, quer tomar uma decisão hoje, precisa tomar decisão, sabe que tem que tomar decisão, mas ainda não tomou, está deixando passar a oportunidade. Deus hoje te chama. Se tiver alguém, é 1 minuto. 1 minuto pode mudar a sua vida. Meio minuto pode mudar a sua história. Onde está você? Temos alguém? Se tiver, é só levantar uma das mãos, nós vamos orar por você. Não temos. Vamos encerrar a nossa reunião. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Estende a sua mão para frente. Que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: